É importante que a gente dê uma espiada no comportamento dos mercados financeiros, não porque a gente tenha qualquer fetiche ou reverência aos mercados financeiros, mas porque eles indicam um estado de espírito que deu a volta ao mundo em função de Donald Trump. Os referidos mercados, isso não foi aqui ou ali, foi no mundo inteiro, desabaram nessa segunda-feira. E por que desabaram? Porque o presidente americano Donald Trump diz que não descarta um cenário de recessão na maior economia do mundo, como consequência de políticas que ele abraçou. Confira. O índice Nasdaq, que reúne as principais empresas de tecnologia, teve o pior pregão desde 2022. Fechou em queda de 4%. O Dow Jones e o S&P 500 tiveram perdas de mais de 2%. As ações dos bancos foram algumas das mais atingidas. As quedas também derrubaram os mercados na Europa, Ásia e no Brasil, reflexo de incertezas globais com os impactos da guerra comercial de Donald Trump. No domingo, o republicano minimizou as oscilações do mercado que ocorrem há semanas e disse que não descarta a possibilidade de uma recessão como consequência das medidas que vem implementando. A declaração agravou ainda mais o temor de que a política tarifária de Trump leve à inflação e à queda do consumo e dos investimentos. Markets continue to sell off in the wake of additional and continued uncertainty around what the Trump tariff situation is going to look like, and market participants hate uncertainty. Antigos parceiros agora se lançam numa corrida de barreiras comerciais. Na China, começaram a valer hoje tarifas de até 15% sobre produtos agrícolas americanos, um contra-ataque ao aumento para 20% das taxas de importação de produtos chineses nos Estados Unidos. Pequim também vai taxar, a partir de 20 de março, produtos agrícolas e alimentícios do Canadá, com alíquotas entre 25% e 100%. Uma resposta ao governo canadense, que em outubro passado implementou imposto de 100% sobre carros elétricos da China e de 25% sobre produtos de alumínio e aço. Donald Trump adiou boa parte das tarifas aos produtos canadenses. Mesmo assim, o primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, já aumentou em 25% o preço da energia elétrica exportada para Minnesota, Michigan e Nova York. O anúncio veio acompanhado da ameaça de suspensão do fornecimento, que corresponde a uma pequena parte do total de energia usada pelos 3 estados americanos. If the United States escalates, I will not hesitate to shut the electricity off completely. I feel terrible for the American people because it's not the American people who started this trade war. It's one person who's responsible. That's President Trump. Nós vamos entrar nesses aspectos também, Thaís, mas você preparou para nós um quadro do que são essas perdas hoje nos mercados. Eu pedi para o Einar Rivero, que é um consultor da Elusaita, que faz esses cálculos das perdas, e tem 2 números impressionantes. Acho que a gente tem uma tela aqui para dividir com vocês. O primeiro deles, desde 20 de janeiro, a posse de Trump, todas as empresas que têm ações negociadas nas bolsas americanas perderam 4,328 trilhões de dólares, quase 4 trilhões e 400 bilhões de dólares. Se a gente considerar só as 7 magníficas, que são aquelas 7 maiores companhias, as Big Techs, a perda foi de mais de 2 trilhões e meio de dólares. Hoje, especificamente hoje, a perda foi de um pouco mais de 1,5 bi, 1,618 bi, e as 7 magníficas perderam metade disso, quase 800 bilhões de dólares. William, a título de comparação, 4 trilhões e 300 bilhões de dólares é mais de 2 vezes o PIB brasileiro inteiro. E a nossa bolsa toda vale 700 bilhões de dólares, ou seja, é uma enormidade a destruição de riqueza desde 20 de janeiro. Tony Volpon, isso contrasta violentamente com o Trump Trade, com o impulso e o entusiasmo que investidores também em escala planetária sentiram quando ele foi eleito e assumiu. O que está acontecendo? Eu acho que a surpresa tem vindo em 2 dimensões. Primeiro, em relação ao que o mercado estava esperando, tá?
Ele tem sido muito mais agressivo na política tarifária em termos do seu tamanho, né, o tamanho das tarifas, ele tem sido muito mais agressivo no timing da sua execução, né? Então o mercado estava esperando uma coisa menor em termos de tarifas e com uma execução mais negociada, né? E não é isso que ele tem feito. A segunda coisa que também tem impactado o mercado, que está precificando, né, uma probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos muito maior que antes, é o Doge do Elon Musk, né? Ele tem sido muito mais agressivo nessa reforma administrativa radical que ele está tentando fazer, também que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando muito mais ênfase na agenda de desregulação, né, que é uma agenda pró-mercado, que também foi uma das agendas do Doge, né, quando o Doge foi criado lá atrás. E, na verdade, a gente não teve nada de desregulação e só esses embates e várias demissões em série que têm ocorrido em vários departamentos do governo. Então, né, as tarifas são recessionárias, né, baixam a atividade, aumentam a inflação, e, do outro lado, também, né, esse ajuste radical, fiscal, administrativo, também é uma coisa que acaba impactando a demanda. Portanto, né, o risco da recessão, né, uma da estagflação, porque a inflação também pode subir, isso sobe. E aí os mercados que estavam muito caros, né, todo mundo sabe que os mercados americanos estavam precificados extremamente, né, para vamos dizer, um futuro perfeito, estão sentindo, né, essa reversão de expectativa. Em outras palavras, esperavam um blefe e veio um Trump de carne e osso? Ouviram o que queriam ouvir, né? Desculpa, por favor, né? Assim, acho que o Trump foi muito claro em todas as coisas que ele pretendia fazer e era só fazer a triagem do timing de como essas coisas, que ordem essas coisas teriam. Então, tinha corte de impostos e desregulamentação, corte de gastos públicos, todas coisas que o mercado gosta, né? E tinha tarifas, sim. Ele falava que tarifa é a palavra preferida no dicionário. Ia financiar um com o outro. Mais do que amor, Só que o que é mais fácil, mais rápido para um Trump da vida? Impor tarifas ou cortar impostos e gastos? O que vem antes? Impor tarifas é uma canetada, não é? Para alguém assim que não mede as consequências, como ele. Agora, cortar impostos é algo mais complexo num contexto em que já existe um déficit e um endividamento brutais. Então, mas o Elon Musk, ele falava, não, vou cortar 2 trilhões, 3 trilhões, o orçamento é 7 trilhões, vou cortar 2, cada hora ele falava um número. Aí depois falou, não, vou cortar 1 trilhão, 1 trilhão é sucesso em 2025 e tal. Só que o que ele está fazendo é desorganizar o governo completamente, né? Assim, é uma coisa sem critério, assim, tá passando a faca horizontal. Agora, as tarifas, que é o que está pegando, que é algo que realmente desorganiza completamente a economia, é o que o Trump falou que ia fazer e está fazendo. Então, tem zero estelionato eleitoral nisso. Ele está fazendo exatamente o que ele disse. Por favor, Tony, prossiga. Tá? Eu discordo, eu acho que, obviamente, o impacto de todas essas medidas depende do seu timing e da sua agressividade. Então, se você tivesse tido uma política tarifária, né, cuja execução teria sido muito mais lenta e negociada ao longo do tempo, o impacto sobre a economia seria menor, né? Se você tivesse isso casado também com os outros pontos da agenda que são mais pró-mercado, né, o impacto seria menor. Então, eu discordo que estava na cara e que o mercado inteiro é burro, tá? Eu acho que isso não casa com a realidade, né? E não casa com aquilo, como a gente sabe que a economia americana funciona. Outro ponto que eu acho importante, a gente também não pode, né, no mesmo momento que a gente teve um certo euforia, né, o mercado teve uma euforia com a eleição do Trump e agora está caindo numa certa depressão. Né? A gente tem que lembrar que a economia americana é uma economia continental, ela é relativamente fechada e o grande motor dela é o setor de serviços. Né? Tudo que está acontecendo em termos de tarifa bate muito mais no setor externo, manufaturado e indústria, tá? Que são 20 e tantos por cento do PIB. Tá? Então, a gente tem que relativizar, se de fato, né, ser críticos e dizer o seguinte, ok, tudo bem, né, aquela euforia pós-eleição
certamente se mostrou exagerada, sem dúvida, mas assim, essa onda de pessimismo, né, tem a ver com o quê? Tem a ver mais com uma verdadeira e crescente expectativa de recessão, ou simplesmente é uma correção de um mercado, e esses números que a Thaís mostrou são assustadores, mas frente ao tamanho, o tamanho da Bolsa Americana, a correção que a gente está tendo hoje, 5% no SP 500, né, um pouquinho mais de 10% no Nasdaq, está totalmente dentro do padrão de correções históricas. Tony, aí se a gente fala dos movimentos dos mercados de capitais ao redor do mundo, é incontestável o que você acabou de dizer. Mas na sua primeira resposta, você indicou qual é a grande surpresa do ponto de vista dos agentes de mercado. É a postura do Musk na destruição do Estado americano. Como você mesmo disse, a economia americana ela é continental, ela é altamente complexa e depende de uma superestrutura regulatória e burocrática das mais avançadas do mundo em certo sentido. Você pode comparar com os europeus. Não há economia moderna que funcione sem um aparato de Estado. É uma característica do capitalismo moderno essa, que aparentemente nem Trump nem Musk entenderam o seu funcionamento. Eles estão dedicados a destruir uma estrutura construída ao longo de décadas. Seria esse o ponto que dá mais incerteza? Porque, de fato, como o Lorival acentuou e você, tarifas, isso todo mundo sabia que ele ia fazer. O conteúdo recessivo e inflacionário das tarifas, você mesmo, Tony, acabou de ressaltar na sua primeira resposta. Agora, eu puxo para o lado realmente mais político e abrangente e institucional. Temos aqui a nossa musa da institucionalidade, assim declarada, Thaís Herédia. Quando se destrói instituições como o Elon Musk está fazendo, espera-se o quê de reação dos mercados? Eu acho que os mercados são só um desses sintomas, né, William? Eu acho que a pior consequência é a gente estava falando aqui da desconexão do governo Lula com a realidade, é uma desconexão da realidade do Trump, inclusive com o eleitor dele. Primeiro, provoca um desemprego em massa, provoca uma crise de confiança e até de credibilidade de como as instituições vão funcionar, qual é o grau de dependência que os americanos têm com essas instituições. Então, assim, o corte de gastos, a forma de fazer uma revisão, uma reforma administrativa, inclusive que a gente cobra aqui, acho que o mercado comprou essa versão, de que seria feita uma reforma administrativa, de que o corte não seria dessa forma como o Lorival disse, que seria apenas uma faca passando. Então, a crise de confiança, crise de credibilidade, desemprego e uma certa depressão social, eu acho que estão dentro de possibilidades. Lorival? Bom, assim, eu não quis dizer que o mercado é burro, também acho que não é, mas o mercado ele tem os seus ciclos, né? Assim, ele aproveita as mensagens de acordo com o momento que ele quer viver. Se ele quer viver uma alta, se ele quer comprar, ele compra. Se ele quer vender, ele vende e ele encontra motivos para isso. Assim, eu acho que eu não estou nem um pouco surpreso com o que o Trump está fazendo. Ele disse que faria isso, né, e está fazendo. E, de fato, acho que a desregulamentação é algo que ainda pode trazer efeitos positivos, né? Assim, depois dessa terra arrasada que esse governo está fazendo, talvez venha um segundo momento, né, assim, que eles percebam que precisam fazer isso de forma mais organizada, né, que eles olhem para os danos que eles estão causando, e tanto em relação às tarifas, quanto em relação ao corte de gastos, quanto à desregulamentação, talvez eles ainda consigam fazer isso, talvez com outros atores, talvez o Musk saia, né, assim. Então, acho que era isso que o mercado estava desejando, mas quando você olha para o Elon Musk, olha para o Donald Trump, a forma como eles estavam vindo, o que eles disseram na campanha, era exatamente isso que eles iam fazer. Tony, para a gente amarrar esse segmento do programa, o que você projeta em termos de performance da economia americana depois dessas últimas horas?
Olha, eu acho que, inegavelmente, o crescimento vai ser menor, né? Eles estão tentando fazer um tipo de ajuste. O Scott Bessent, secretário do Tesouro, diz, né, abertamente, né, a gente está com um déficit de 6% do PIB, com pleno emprego, que é um déficit simplesmente, né, dado o estado da economia extremamente alto, e ele quer colocar isso em 3%. Então, muito dessa agenda do Doge, do Elon Musk, vem, né, dentro desse contexto de fazer um ajuste no gasto, né? Porque na receita, como sabemos, Donald Trump, na verdade, quer manter o corte de impostos que ele mesmo aprovou em 2017, que é o que eles estão tentando aprovar no Congresso, e devem aprovar no Congresso, eu acredito, e até aumentar um pouquinho esses cortes de impostos. Então, tudo isso tem que ser feito no gasto. Eu não acho que eles vão conseguir fazer tudo isso no gasto, mas eu acho que vai ter um ajuste de gasto, e esse ajuste de gasto vai impactar a demanda, né? Só no Brasil, né, que o governo acha que pode fazer, né, ajuste fiscal sem impactar a atividade. Não, impacta a atividade no primeiro momento. Agora, há contrapontos, né? Como foi dito aqui, você pode ter uma agenda de desregulação que pode voltar a ajudar o mercado, e uma grande diferença entre outros momentos, né? O Fed ainda pode cortar os juros bastante nos Estados Unidos, né? E apesar que o Powell está meio segurando a onda, em função do fato que, né, num primeiro momento, né, tudo isso pode ter um impacto sobre a inflação, se ficar claro que, de fato, né, a economia está desacelerando, eu diria, para alguma coisa entre 1% e 2% do crescimento neste ano, eu acho que o Fed vem, corta juros, e tudo isso deve, né, reequilibrar o mercado, que está vivendo, eu acho, mais um ajuste técnico de um sobreposicionamento e um excesso de otimismo com a eleição do que realmente, né, precificando um tipo final do mundo.